A gente chegou num momento, agora com essa política, vou colocar perturbadora, de Donald Trump, apesar desta política, a gente se aproxima para um fim dessa guerra? Eu não diria ainda agora, até porque eu acho que tem duas maneiras igualmente preocupantes da gente olhar para essa guerra. Uma delas é o que isso vai representar para a Ucrânia nesse primeiro momento, e não é algo bom. Até mesmo porque vale lembrar que o Trump falava que iria acabar com a guerra em 24 horas, já voltou atrás logo nos primeiros dias de mandato, porque ele viu que isso seria praticamente impossível de ser feito. Então, o que ele faz para poder mostrar algo para a base? Ele tomou outras atitudes também. Então, foi o caso, por exemplo, na guerra no Oriente Médio, que ele tentou capitalizar em cima daquele acordo de cessar-fogo, a primeira fase, pelo menos, que foi em grande parte negociado pelo Joe Biden, mas ele tentou tomar o crédito, falando que aconteceu por conta dele. E aí, agora, na guerra da Ucrânia, a mesma coisa. Ele pega e forja como se houvesse um novo problema. Qual que é o primeiro problema para o Donald Trump agora? Que os ucranianos estavam tirando vantagem dos norte-americanos. Então, é como se nesse primeiro momento agora, ele mudasse o inimigo. O inimigo passasse a ser os ucranianos, então ele, com aquele acordo de minerais para explorar junto com os ucranianos, é como se ele recuperasse parte dessa ajuda norte-americana que é dada para os ucranianos, para depois, em um segundo momento, ele poder abordar os verdadeiros inimigos, que no caso seriam os russos. Então, eu vejo que é um momento de desorientação de todos os atores envolvidos, inclusive os europeus, que passam por uma crise que seria aí o meu segundo ponto, que é o que isso representa para a segurança da Europa. A gente observa agora líderes europeus se reunindo em diferentes lugares, alguns deles visitando Donald Trump, como é o caso do Emmanuel Macron essa semana, que foi mandar uma mensagem de que os europeus estavam fazendo a sua parte. Ele até, para mim, ele passou um pouco do ponto nesse sentido, porque ele está com uma popularidade baixíssima na França, 21% de aprovação, então está tentando ocupar um papel que talvez não caiba a ele. Ele até teve um atrito pequeno ali com a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Quando o Macron fala em enviar tropas de manutenção de paz europeias para a Ucrânia, a Giorgia Meloni vem e fala, não fale por mim, a Itália não quer muito bem fazer isso. Então, os europeus, o desafio agora é eles falarem uma só voz. Qual é a mensagem que eles querem mandar em um momento no qual o garantidor da paz não está mais aí olhando para a Europa? Eu acho que, num certo ponto, até corroborando com essa fala, o Macron até estava num lugar talvez desconfortável, que talvez não devesse estar, que ele até corrige o Trump na fala sobre quais são os valores devidos, o que de fato o Trump diz que eles têm muito dinheiro, têm os valores, e o Macron fala, não, na verdade seriam mais ou menos 60% do que investimos, que também não é só valor financeiro, são outros tipos de ativo. Então, tem uma correção da fala do Trump, e aí é justamente isso, tem uma inversão do apoio que estava sendo dado naquela situação pelo Biden, que com o novo governo de Trump mudou completamente o inimigo, e isso mostra que, de fato, quanto mais ele fala que vai realizar esse acordo, de cessar fogo, mais a costura vai ficando difícil, e ele mostra justamente que ele quer uma compensação para os Estados Unidos, que ele quer talvez esses minérios, ele quer se aproveitar de alguma forma. Já falou, como eu disse aqui anteriormente, que ele não garante que as terras, que eu acho que foi 40% das terras, se não me engano, que a Rússia tomou, da Ucrânia, salvo engano, que não garante que essas terras serão devolvidas. Então, tem todo um discurso de Trump que não está mais na mesma toada que estava o Biden anteriormente, que trouxe totalmente uma divergência do que estava vindo dos Estados Unidos nesse apoio, Ao mesmo tempo, assim, não dá para a gente agir com ingenuidade, porque guerra trata de interesses econômicos. Guerra é isso, é interesse econômico, é interesse sobre questões que estão voltadas à economia, seja territorial ou seja de riquezas. Então, eu entendo que essa postura do Donald Trump, realmente ele deu uma guinada na direção, principalmente em relação ao que o governo anterior vinha fazendo. O Biden vinha financiando essa guerra, custeando boa parte disso com receitas bilionárias, e agora parece que o Donald Trump ele age na contramão, querendo cobrar essa dívida, Ele está
pleiteando ali para que essas reservas de minerais sejam destinadas aos Estados Unidos, mas quase um valor 10 vezes maior do que de fato foi empenhado. Então, eu acho que precisa achar um equilíbrio nisso tudo, não dá para realmente dizer, os Estados Unidos precisa ser bonzinho, né? São interesses econômicos, eles precisam ser colocados à mesa, precisam ser discutidos, mas precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma parcialidade. A Ucrânia perdeu muito quando acabou entrando nessa guerra. A Rússia também perdeu, né? E aí a gente fala, não só perdeu economicamente, mas foram vidas, né? São quase 95 mil russos que perderam as suas vidas. Esse número está defasado. E eu gostaria só de corrigir, foi 20% do território perdido pela Ucrânia, só para corrigir, que eu falei que eu achava que eram 40, foram 20, só para Perfeito. corrigir. Então eu acho que, entendendo que guerra se trata de interesses econômicos e políticos também, geopolíticos, não dá para ser ingênuo. Agora eu acho que precisa de um equilíbrio e parcialidade, não dá para você emprestar 60 bi e querer cobrar 500 bi. Onde que está o equilíbrio disso, o Donald Trump vai precisar achar. Agora, Luciana, há uma preocupação, para além desses valores superestimados, como o Caio explicou, nesse acordo que está sendo costurado, há um pedido, um apelo de Volodymyr Zelensky para que haja garantias de segurança dos Estados Unidos para os ucranianos. Trump não quer se comprometer com isso, diz que isso é responsabilidade da Europa. Vai ter algum avanço, na sua opinião, nesse sentido? Então, a grande preocupação que eu tenho e que me chama a atenção é o fato que o próprio Macron, o que ele colocou? Que tem que haver um respeito à soberania do país, da Ucrânia. E a forma com que está sendo colocado, nós temos mais de 2 milhões de pessoas sem lares, sem residência, sem trabalho, famílias que acabaram sendo dizimadas e quando ele joga assim, fala, olha, a comunidade europeia, os países envolvidos que vão ficar responsáveis, o que ele quer dizer com isso? Ele quer amenizar a situação dos Estados Unidos? Esse é o grande questionamento, porque a gente tem que pensar no ponto que é principal, a soberania e a garantia de que esses cidadãos não serão dominados dentro do território ucraniano pela Rússia ou por um conglomerado de países que vão afastar essa soberania. E quando a gente, só completando, quando a gente está falando em redução de presença dos Estados Unidos, né, criando uma proteção para esses países em torno, principalmente ali dentro da Ucrânia mesmo, isso acaba colocando em risco a segurança dos outros países também, porque se ele está retirando o apoio da Ucrânia, né, será que ele também não está enfraquecendo a OTAN nos países adjacentes? Como é que a Rússia vai ver isso? Então, a Rússia se fortalece? Será que isso acaba sendo uma força motriz para que ela continue invadindo mais territórios ou não? Eu não sei, eu acho que vale a pena fazer essa reflexão, porque... Um ponto bem relevante também, desse fim, que não terá um fim tão próximo, é que, salvo engano, foi na própria segunda-feira dessa semana, a própria ONU sugeriu uma resolução que trazia, de fato, o fim da guerra e mostrava que o território conquistado pertencia à Ucrânia. E os Estados Unidos se abstiveram de votar, assim como o Brasil. Então, acho que isso mostra Os Estados Unidos votaram contra. Votou contra. Foi pior. O Brasil se absteve, que já é ruim. O que já é péssimo e o que também traz uma visão que a gente tem que ter do Brasil, que é bem significativa. E não só os Estados Unidos, muito obrigada, se absteve, como votou contra. Então, se os Estados Unidos está se predispondo a realizar essa negociação, justamente dizendo que quer o fim da guerra, por que eles votariam contra, né? Temos duas resoluções, na verdade, né? Uma da Assembleia e uma do Conselho de Segurança. Eu acho que é uma postura quase que esquizofrênica dos Estados Unidos e sem querer ofender os esquizofrênicos. Eu digo isso porque o Donald Trump, ele é aquela pessoa que coloca como seu maior inimigo geopolítico não o Irã, não a Rússia, mas sim a China. Só que ele não entende que ao fazer isso, ao não ajudar a Ucrânia, isso manda 2 recados muito fortes para a China, que é o grande inimigo do Donald Trump. O primeiro deles é de que a China pode fazer a mesma coisa em relação a Taiwan, algo que é corroborado também por outras declarações que o Donald Trump fez ao longo da sua história. Então, na campanha, alguns meses antes das eleições, ele chegou a falar que se Taiwan quisesse defesa norte-americana, que deveria pagar por isso. Diferentemente do Joe Biden, que foi um presidente que diversas vezes falou que os Estados Unidos iriam
né, em defesa direto de Taiwan. E o segundo ponto é qual a mensagem que isso manda para a Europa em relação à segurança. E eu falo isso porque uma Europa que não conta com o apoio, com a presença norte-americana, então os Estados Unidos são o país que mais investem na Europa, né? Por exemplo, isso abre caminho para que a China entre e ocupe esse espaço economicamente na própria Europa. Então, isso enfraquece a presença dos Estados Unidos no mundo. Então, falta ali, que é um clichê quase, mas é a visão de estadista, de alguém que não entende o papel geopolítico que o próprio país deveria ocupar no mundo. Sim, essa questão do multilateralismo, da perda de força da OTAN, que o Caio citou, é um movimento que você também já percebe, porque hoje a maior parte da OTAN é sustentada financeiramente pelos Estados Unidos. Sim. E num movimento como esse que a gente está acompanhando, de distanciamento dos Estados Unidos dos países europeus, da União Europeia, há riscos de enfraquecimento da OTAN? Ou já está acontecendo? Com certeza. Já enfraquecendo. O primeiro mandato do Trump teve uma cúpula em 2018 em Helsinki entre Estados Unidos e Rússia. Nesse contexto dessa cúpula, o Trump já começou a mostrar que ele tinha ali uma certa simpatia pelo Putin. Então, quando o Trump falava que ele não acreditava que houve manipulação russa nas eleições de 2016, ele falou isso ao lado do Putin, dizendo que acreditava na versão do Putin que isso não aconteceu. Depois, em um outro encontro, o Trump disse que foi, na verdade, o John Bolton, que era um conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, disse que o pretexto do Trump para aumentar aquele mínimo que os países da OTAN investem em segurança, que é de 2% do PIB, que isso era apenas um pretexto para os países não alcançarem esse número e o Trump poder tirar os Estados Unidos da OTAN. Agora ele fala em 5%. Teria um pouco mais de dificuldade aí de tirar os Estados Unidos da OTAN. Hoje precisaria ali de um apoio do Congresso, é mais complicado. Mas essa tentativa de enfraquecer a OTAN, dá para a gente dizer que ela continua e é por isso que muitos europeus falam hoje, até o Zelensky sugeriu isso, que fosse criado um exército europeu. A União Europeia em si, ela tem dispositivos de segurança também coletiva, né? Tem artigos na Carta da União Europeia que falam isso, que um país foi acionado, por exemplo, lá em 2015, naqueles ataques terroristas da França. Mas ali não é um sistema tão coordenado como seria a OTAN. Então, eles precisam pensar em uma alternativa, porque existe uma crise agora de segurança da Europa que cresce e que ninguém sabe o que vai dar.